A paz de Deus, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, que Deus venha assim guardar a todos, em nome do Senhor Jesus. Irmão, passar uma pequena aula para nós começar as aulas do Novo Testamento, amém? Eu sou o irmão Jean de Campinas. Amanhã, se Deus quiser, estaremos congregados em Salto, lá com o nosso irmão João. E assim o Senhor há de nos abençoar. Está todos convidados em Salto, na comunidade cristã apostólica. Amém? Vamos lá que eu quero ver se eu consigo fazer aqui uma aula rapidinho sobre o Novo Testamento aqui, para nós poder aprender um pouco. Eu falei para vocês que eu ia fazer as aulas do Novo Testamento para nós poder interagir um pouco. Tá bom, meus irmãos? E já eu coloco no grupo esse vídeo, essa live, tá bom? Vamos lá então? Para cumprir o nosso objetivo do Novo Testamento, eu vou dar uma breve explicação histórica do que aconteceu antes do Messias nascer. Amém? Daremos aqui um breve panorama histórico que abrange aproximadamente 400 anos entre a época de Malaquias e o ministério do Mestre. A Palestina, também chamada de Terra Santa, foi primitivamente dada a Abraão pelo Senhor como herança para ele e a sua posteridade através de Isaac e Jacó, sob a condição de servirem fielmente ao Senhor como um povo peculiar e do convênio. Entretanto, meus irmãos, discórdias e apostasia fizeram com que ocorresse uma dispersão da casa de Israel, e 10 tribos foram levadas em cativeiro para os países do norte, cerca de 722 antes de Cristo. Também os judeus foram levados para a Babilônia no ano 587 antes de Cristo. Também de onde alguns retornaram aproximadamente no ano de 530 a.C. Por ocasião dos escritos de Malaquias, cerca de 400 anos antes de Cristo, apenas alguns remanescentes da casa de Israel ainda viviam na terra de Canaã, principalmente da tribo de Judá, cercados por tribos gentias, e uns poucos hebreus apostatas dispersos. Este ponto da história encontra o povo da promessa vivendo sob o jugo do quase tolerante governador do império Medo-Persa. Alguns séculos depois, entrou em cena o novo poder, Alexandre, filho e sucessor de Filipe, rei da Macedônia, que continuou o processo de fusão das cidades-estado gregas, iniciando por seu pai. Com seus exércitos, subjugou com êxito os persas, sírios e egípcios, babilônios e outros povos, criando um novo império naquela parte do mundo onde ocorreram a maioria dos eventos históricos do Novo Testamento. Os judeus encontravam-se agora sob o jugo de um novo Senhor, e os mais fiéis, de modo geral,
se indignaram com a mudança que os usurpadores gentios haviam provocado em seu estilo de vida. Com a morte de Alexandre, que não deixou herdeiros, o império foi dividido entre seus generais, ficando Ptolomeu governando o Egito e o sul da Síria, e Antígono reclamando a maior parte do norte da Síria e oeste da Babilônia. Seleuco I derrotou Antígono e iniciou uma batalha para controlar a Palestina, estrategicamente situada, colocando os judeus na posição delicada de estarem sujeitos primeiro a um dos poderes e depois ao outro. Os judeus não somente sofriam sob esse penoso tumulto político, como tal circunstância gerou considerável desunião entre os mesmos. Alguns tentavam aliviar sua posição insuportável, participando integralmente da cultura popular grega, enquanto o outro procuravam com o mesmo zelo manter sua peculiaridade e isolamento a todo custo. O resultado disso foi um povo judeu dividido. Um século após a morte de Alexandre, cerca de 200 anos antes de Cristo, a Síria controlava firmemente a Palestina. Antíoco IV Epífanes, talvez aborrecido por sua incapacidade de derrotar o Egito, retornou a Jerusalém com a firme determinação de submeter os judeus às práticas religiosas de seu reino. O judaísmo foi completamente proscrito, possuir ou ler a Torá. O judaísmo foi completamente proscrito, possuir ou ler a Torá era crime punido com a morte. Foram proibidas a observância do sábado e da circuncisão. As muralhas de Jerusalém foram destruídas e milhares de seus habitantes mortos e outros milhares vendidos como escravos. O templo foi convertido num santuário dedicado aos deuses do Olimpo e colocada uma imagem de Zeus sobre o altar e sacrificado um porco em honra do falso deus. Tais atrocidades, juntamente com outras práticas ultrajantes, eram cometidos com o propósito premeditado de embaraçar os judeus, profanar sua religião e desencorajar a observância da lei judaica. Daniel falou sobre isso. Contudo, o Senhor não havia esquecido o seu povo do convênio. De uma forma milagrosa, os judeus e sua religião conseguiram sobreviver às circunstâncias odiosas criadas pelos opressores. Foram grandemente responsáveis pela revolta dos Macabeus, uma família judaica que liderou o povo e teve êxito em expulsar os sírios. A partir dessa época, os judeus começaram a desfrutar de uma pseudo-independência que durou aproximadamente 100 anos, de 166 a.C. a 63 a.C. A pressão helenizadora dos sírios
parecia haver consolidado os judeus num grupo resistente capaz de preservar a sua identidade entre as nações em que foram dispersos. Glória ao Senhor. Quando a liderança macabeia se transformou numa entidade política corrupta, a Palestina, através de intrigas políticas, ficou novamente sujeita a um império estrangeiro, Roma, que logo fez o povo judeu sentir sua tirania através da designação de homens ambiciosos e cruéis. Herodes, o Grande, sucessor de seu pai, Antípate, era idumeu, de linhagem gentia, exerceu uma forte liderança. Herodes manteve sua posição muitas vezes à custa da vida de outras pessoas, inclusive da esposa e de alguns de seus filhos. Foi ele quem ordenou o massacre das crianças judaicas em Belém, logo após o nascimento do Salvador. Após a morte de Herodes o Grande, seu domínio palestino foi dividido em 3 partes. Por ocasião do ministério de Jesus, essas áreas eram governadas por, primeiro, Herodes, Filipe, Itureia e parte nordeste da Galileia. Era filho de Herodes, o Grande. Foi um governador relativamente tolerante. Segundo, Pôncio Pilatos, procurador romano, Judeia, Samaria e Itumeia. Lemos a seu respeito em conexão com o julgamento de Jesus. Herodes Antipas, Galileia e Bereia, também era filho de Herodes o Grande. É mencionado no Novo Testamento em conexão com o julgamento de Jesus. Antes desse acontecimento, fora responsável pela prisão e morte de João Batista. Os eventos desse período muito contribuíram para explicar a necessidade sentida pelos judeus de que viesse o Messias, há tanto tempo predito, e não viam nenhuma esperança de dignidade nacional, a não ser através de uma salvação política espetacular pelas mãos de um poderoso Salvador. Como veremos durante este curso, aqui que nós vamos estar fazendo, Jesus veio oferecendo-lhes algo muito mais glorioso do que a salvação nacional, uma indescritível felicidade e paz poderia ter entrado no coração de cada judeu, além de participarem com grande alegria do estabelecimento do reino de Deus na terra. Glória a Jesus. Então aqui foi o primeiro passo para nós entrar nos evangelhos. Entender um pouco essa história entre Malaquias até a chegada do Messias. Aqui foi só um breve estudo para que você analisa essas aulas que eu vou colocar aqui para nós, tá bom? Vou colocar no meu grupo lá no estudo da Bíblia, e também eu vou colocar no YouTube. Faz parte com nós lá no YouTube, compartilha, dá like, se inscreva, e vou tentar colocar no meu Instagram. Os irmãos estão fazendo um grupo para me colocar as aulas lá, tá bom? E quem sentir de fazer parte do grupo, é só enviar o seu WhatsApp e nós colocamos lá no grupo também, tá bom, meus irmãos? O grupo do WhatsApp, para nós colocar as aulas que vai ser aqui no Novo Testamento dos 4 evangelhos.
e assim o Senhor vai nos abençoar também. Lembrando que amanhã estarei congregado em Salto, querendo Deus. Tomara que não haja nenhum empecilho, para que nós possamos estar com aquela irmandade lá na comunidade cristã apostólica, lá com o irmão João. Eu vou lá visitar o servo de Deus, eu vou estar congregado com eles. Quem conhece em Salto a comunidade cristã apostólica, vai lá, esteja com nós lá, vai ser de grande alegria. Saudar os nossos irmãos e estar ali junto para nós glorificar a Deus, amém?